Gente, abre sua Bíblia aí. Atos, capítulo 11. Atos 11. Nosso tema é contra a cultura. E eu quero ler apenas a parte B do verso 26. Lá no finalzinho. Está dizendo assim: E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos todos juntos? Fale isso comigo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez. Vamos lá de novo, todo mundo junto, bem forte agora. Em Antioquia. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, num momento tão precioso. E hoje nós vimos pelas ruas as pessoas arrumando as suas malas, indo para a praia, indo dedicar a sua vida ao prazer carnal. E nós sabemos que nós somos diferentes disso. Nós temos um chamado diferente. E nós vivemos nesse mundo. Meu pedido ao Senhor é que a minha boca se cale, o Espírito Santo do Senhor fale por meio da sua palavra. Que a bondade do Senhor repouse sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, é um congresso, então eu não vou pregar 3 pontinhos do domingo à noite, nós vamos bater um papo aqui. E o tema que ficou para mim hoje foi identidade. E quando o Nixon falou esse tema para mim, ao invés de me dar aquele, identidade, eu fiquei assim, nossa, identidade. Sabe por quê? Parece que é um negócio que já devia estar. Mas não está. Já deveria estar no seu coração, na sua mente, saber qual que é a sua identidade. Mas nós estamos precisando de verdade ainda conhecer e saber quem nós somos. E quando foi na terça-feira dessa semana, eu iniciei aqui o culto de oração, falando dos heróis da fé. E a pergunta que eu fiz para os irmãos que estavam aqui é que quando eu li ali aquele momento em que o texto diz que aqueles irmãos, homens, mulheres, e falam assim, o que diria eu de Baraque? O que diria eu de tantos homens que foram cerrados pelo meio, a fio de espada? As mulheres receberam para si os seus mortos. E ali tem uma série de nomes, a começar lá de Abel. Aí eu perguntei para o pessoal aqui, perguntei não, né? Pedi para que fizesse uma reflexão. O que Deus diria de você e da sua fé? Se aquele texto estivesse sendo escrito agora, o que ele diria a seu respeito? Porque pela fé, a Thaísa, porque pela fé, o Alain, porque pela fé, o Wilker. O que o autor escreveria sobre você? E eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse um pouquinho nisso, fizesse uma reflexão. Pergunte ao Senhor, faça uma oração agora. Fala assim, Senhor, o que o Senhor diria de mim? E eu queria que você refletisse na sua vida, na sua caminhada cristã. Nós temos aqui adolescentes, juniores que saíram agora e entrando na sua adolescência, ainda não tiveram muita experiência de vida. Nós temos aqui jovens, de todas as idades, alguns começando essa vida jovem, essa juventude cheia de prazeres, de sonhos, de planos. Outros já estão vivendo sonhos, vivendo planos, os filhos já nasceram. Mas nós temos aqui também adultos. Certamente aqui no nosso meio tem pessoas que conheceram a Jesus há pouco tempo.
Outros que já conhecem Jesus há muitos anos, há alguns anos. Mas a pergunta é, até aqui, o que o Senhor diria de você? O que o autor, como o autor aos Hebreus, falaria a seu respeito? Deus, nós queremos, de fato, saber o que o Senhor quer de nós e a palavra do Senhor nos guia nesse caminho. Fique conosco, mais uma vez, minha oração novamente, para que nós sejamos guiados, Deus, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Bom, a pergunta aqui é: quem é você? O que as pessoas dizem quando vê você? Quando você diz, eu sou membro de uma igreja, eu sou cristão, talvez você diga isso porque hoje, já no século 21, nós temos um título. Nós frequentamos uma igreja, nós frequentamos um lugar, tem um prédio, esse prédio tem um nome, e a gente vai nesse lugar, e por causa disso, as pessoas chamam a gente de quê? De cristãos. É por causa disso. Se eu disser para você assim, o que define você e o que faz de você um cristão? Queria que você pensasse nessa pergunta. Será que é só isso? Não, eu sou membro de uma igreja, eu sou membro da igreja presbiteriana lá de Jequitibá. Não, eu professei minha fé, eu batizei, eu vou na igreja, eu vou na escola dominical, eu vou até no congresso. Eu vou no retiro, participo dos eventos de homens, de mulheres, de jovens. Talvez alguns diriam assim, não, porque eu leio a Bíblia em casa, faço minha oração, meu devocional. Mas o que de fato faz de você um cristão? Talvez, e eu tenho me preocupado porque parece que essa ideia, esse negócio de ser crente, ficou um negócio tão, sei lá, tão vazio, que todo mundo pode ser crente. Alguns decidem ser crente porque é até melhor, porque aí você não gasta o seu dinheiro com bebida, com farra. Então, por exemplo, quem foi para a Barra do Saí hoje, teve que levar um cash no bolso. Para hoje. Alguém que foi para a Barra do Saí hoje, vai gastar mais ou menos quanto, Mingauzinho? Chuta aí para nós. Hã? Hoje um 100zinho, Carol? Não vai. Uns 200, 250 hoje. Por pessoa. Tem um serrote também, tem um serrote. Uns 250 reais para você passar o dia, ou a noite, né? Cada dia você vai gastar aí uns 250 reais. E nós pagamos 80 para ficar 4 dias. Comendo, desfrutando da palavra. Mas, olha que interessante. Eles vão com uma convicção do que eles querem. Eles sabem o que eles querem. O cara programou a semana inteira o que ele vai fazer lá. Os meninos que querem pegar as meninas já saíram definidos como que eles vão fazer. E hoje em dia acho que é até difícil, né? Porque é as meninas que estão pegando os meninos. O negócio está meio amarrado, o negócio está meio esquisito. E eles vão com toda aquela intensidade. E hoje eu passava, veio da casa do pastor Nico, você prestou atenção nisso, Júnior? Cheio de gente com mala na rua, com as malas indo para a Barra do Saí, esperando no ponto de ônibus. E eles têm uma intenção muito forte. E se você perguntar para eles o que eles são, eles não precisam dizer. Eles não são nada. Eles não têm que se definir para estar lá onde eles estão. Eles simplesmente vão. Agora nós não. Nós somos chamados a alguma coisa. Nós temos uma marca. Nós carregamos um nome.
E esse nome não é Igreja Presbiteriana Jequitibá, ou Comunidade da Cruz, ou Igreja Batista X, Metodista Y, primeira, segunda, terceira Igreja Presbiteriana. O que define a gente é algo muito maior. E olha o que está acontecendo nesse texto. Nós lemos aqui apenas uma frase que está dizendo assim, olha, naquela cidade, naquele dia, naquele momento, naquele tempo, os discípulos já é uma identidade, já tem um negócio aqui. Os discípulos, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Alguém definiu e disse assim, olha, essas pessoas, esses que fazem isso, aquilo ou aquilo outro, isso aí tem um nome para isso. O nome disso é cristão. Tem um nome para esse negócio. Agora, o que eles fizeram? O que deu a eles a imagem, o que trouxe a eles aquela perspectiva das pessoas olharem para eles e falarem assim, esse povo é cristão. Aí, esse texto ele é tão precioso para nós. Porque o capítulo 11, deixa eu te situar o que está acontecendo aqui no capítulo 11. Pedro, ele era judeu. Pedro, ele tinha uma série de limitações como judeu. Como não come aquilo, não bebe aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, como judeu, ele tinha uma série de regras que ele tinha que cumprir. Mas o fato de Pedro estar definido como um judeu que não fazia isso ou aquilo, que não comia isso ou não comia aquilo, aquilo não o definia. Tinha um bando igual a ele. Tinham muitos iguais a ele. Tinha uma nação iguais a eles. E aquilo não fazia diferença. E Pedro, ele tem uma visão, um sonho, Deus vem a ele num sonho, numa visão, e Deus manda que Pedro comesse coisas que não era para ele comer como judeu, ele não podia. Mas o que Deus estava querendo dizer é que o evangelho, aquilo que era mais precioso, ia chegar a pessoas que esse Pedro, que se achava puro, esse Pedro que se achava o cara, ia alcançar pessoas que eram diferentes dele. Eram gentios, pessoas que aos olhos de Pedro eram impuros. Então Pedro tem aquela visão de que baixava lá um lençol com várias comidas, vários alimentos, e ele olhava e o anjo falava com ele assim, olha, come Pedro. E Pedro falava o quê? Eu não. Eu nunca comi isso, eu não vou comer isso. Eu não posso comer isso. E vinha de novo e baixava lá, Pedro, come esse negócio aí, Pedro. E Pedro, não, eu não posso comer isso. Mas acontece que, então Pedro entende, o Senhor fala para ele, e aí vem Cornélio, né? E ele vem e vai falar assim, olha, o Senhor mandou eu vir aqui porque você vai me falar de um negócio aí. Você vai me mostrar alguma coisa aí e eu preciso ver o que é que você tem. E quando você chega aqui no capítulo 11, Pedro está dizendo assim, olha, por que ele teve isso? Por que isso aconteceu? E ele explicou para o pessoal. Ele explicou para os apóstolos, as pessoas que estavam com ele. Olha o verso 1, diz assim, olha, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, entraste na casa de homem incircunciso e comeste com ele? Pedro foi questionado por aqueles homens religiosos, se ele tinha sentado com alguém que não era digno aos olhos deles, e comido com eles. Aí Pedro começa a fazer uma defesa aqui. Pedro começa a explicar que o Senhor havia aparecido para ele. E que baixou lá o alimento. Ele falou, Senhor, mas eu não como isso. E o Senhor vai dizer para ele, não, mas você vai. Porque isso representa o quê? Tem alguém, o evangelho vai chegar em alguém que você acha que é impuro. E esse evangelho vai chegar nessas pessoas. E aqui eu quero trazer uma lição, já de imediato. O que nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para ele, nós precisamos entender é que o que nós somos, de fato, é impuros. Nós somos pecaminosos.
O pecado, e eu já disse isso aqui há alguns domingos, você que tem vindo aos domingos, eu tenho batido nessa tecla. Não foi um pecado que a gente escolheu ter, não foi um pecado que você disse assim, não, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, o pecado que habita em nós, ele foi feito por Adão. E nós não tivemos escolha. Todos nós carregamos esses pecados, todos nós somos impuros, como homens carnais e naturais. E o Senhor então está aparecendo para Pedro, dizendo assim, olha, você está achando que você é puro, né, Pedro? Você está achando que você é bom, né? Então, peraí, eu vou ensinar para você um negócio diferente aqui, ó. O meu reino, a minha palavra, o meu evangelho, ele é para pessoas impuras, como você, Pedro. Você é impuro também. E aqueles homens vão arguir Pedro. E vão falar, você comeu com esse perverso. Mas Pedro, ele faz então essa defesa. E lá no verso 13, já na parte B do versículo, ele diz assim, olha, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será o quê? Salvo. Ele está contando aqui o que aconteceu. O anjo disse assim, olha, você vai, ô Cornélio, você vai lá, chama Pedro, porque Pedro vai falar algumas palavras para você, e as palavras que ele vai dizer para você, elas vão te salvar. Mas que palavras eram essas? O que era isso que eles iam falar? O que Pedro tinha para falar para aquele homem? Quando nós olhamos a história de Pedro, quando nós olhamos o Novo Testamento, quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, agora quando os discípulos estão indo levar o Evangelho, eles estão falando nada mais, nada menos do que a respeito de Jesus Cristo. Há uma comunicação do que Jesus fez, da obra redentora de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que, quando Pedro começa a falar no verso 15, leia comigo o verso 15, todos juntos, vamos ler? O texto diz... Quando, porém, aconteceu um negócio aqui que é o fundamental. Então preste atenção, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se recebe o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Quando a palavra foi pregada, o Espírito Santo veio sobre aquele homem, e aquele homem recebeu o Espírito por meio da palavra. O Espírito que gera a fé salvadora. Então Pedro prega, esse homem recebe o Espírito Santo, e é interessante porque o que acontece é que esse evangelho agora, ele vai expandir para o meio dos gentios. O apóstolo Paulo já havia se convertido, está um pouquinho antes. A conversão de Paulo está no capítulo 9. O apóstolo Paulo é chamado para estes gentios, especificamente para isso. Mas Pedro está tendo uma experiência para que Deus possa mostrar para ele que tem um evangelho que salva, e esse evangelho não é só para o judeu. Esse evangelho é também para o gentio. E o que acontece nesse texto? Verso 17 e verso 18, acompanhe comigo. Pedro ainda está fazendo a sua defesa. Ele diz assim, pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Primeiro verso 17. Pedro está dizendo assim, olha, por que eu não levaria este evangelho? Como eu poderia resistir à ordem de Deus de falar do evangelho para esse moço, porque eu acho que ele é impuro? Como eu poderia negar o evangelho da salvação para ele? Nós estamos falando de Pedro, né, gente? Nós estamos vendo aqui um apóstolo, nós estamos falando de um homem que era o líder da igreja, e talvez você fique assim, mas era Pedro, era Pedrão. Mas isso precisa servir para nós, porque nós fomos chamados por Cristo. E nós somos chamados para pregar este evangelho. Porque quando pregamos este evangelho,
os ímpios ouvem, o Espírito vem sobre eles e eles se convertem. Porque é assim que funciona. Aí o verso 18 diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles entenderam. Pedro fez uma defesa, esse evangelho vai chegar lá, e agora ele fala: não, é isso mesmo, está certo. Eles vão também encontrar o Senhor Jesus. Mas o que acontece agora? Estes homens, e aqui as lições que eu quero trazer para nós nessa noite, estão do verso 19 em diante. Depois dessa defesa, nós temos aqui alguns relatos do que acontece com esses cristãos. E o que acontece em primeiro lugar é que sobrevém a eles uma tribulação, eles estão vivendo debaixo de perseguição, eles estão vivendo, se você se lembrar, no capítulo 9, o apóstolo Paulo estava indo prender cristãos, ele estava indo açoitar cristãos, ele estava indo maltratar cristãos, então esses homens e mulheres estão vivendo debaixo de uma tremenda perseguição. E o verso 19 vai dizer que essa perseguição veio e por causa dela eles se espalharam. Eles saíram, eles foram para outros lugares. Este evangelho chegou em lugares como Fenícia, Chipre, Antioquia. E os judeus anunciavam aos judeus. Mas acontece que a partir de agora, o evangelho não para nos judeus. E aí o texto diz no verso 20, diz assim, olha, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Primeira lição que define estes homens como cristãos e que precisa definir a mim e a você, é o anúncio do evangelho. O que define você como cristão não é se você é membro da igreja presbiteriana, não é se você foi batizado, se você frequenta a escola dominical, se você vai no culto de oração, se você participa do congresso, ou se você vai no acampamento. O que define alguém como cristão, o que traz uma identidade de cristianismo para você, é o que você fala para as pessoas. É o que você transmite para as pessoas. Nós estamos vendo homens que debaixo de perseguição, estão levando o evangelho e falando assim, olha, aconteceu um negócio fenomenal na minha vida. Aconteceu um negócio que me fez sair, largar tudo e correr e fugir. O que é? Ah, Jesus Cristo. Veio um homem, o Messias chegou, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele falou assim, ó, já já eu volto para buscar vocês. Irmãos, o que nós temos falado? O que tem saído da nossa boca? O que nós temos proferido como igreja? Nós estamos aqui num congresso para nos alimentar, mas nós precisamos sair daqui. E quando nós saímos daqui, as pessoas precisam olhar para a gente e dizer alguma coisa sobre a gente. O que elas dizem sobre você? Eu nunca me apresento como pastor. Difícil, de maneira alguma. Quando eu vou em algum lugar, quando eu vou em alguma cidade, na casa de alguém, eu me apresento como Ederson e pronto. Acontece que, à medida que a conversa vai acontecendo, que as coisas vão acontecendo, de alguma maneira, as pessoas acabam achando uma veia que, no final das contas, diz que a gente é pastor. Aí você acaba, eu sou, igual pergunta, você é o quê mesmo? Eu sou pastor. Qual que é o que você faz mesmo? Eu sou pastor. Eu sou pastor! Por que eu estou dizendo isso? Eu prefiro mais que as pessoas me vejam. E ao longo da conversa, e ao longo da trajetória, elas vejam alguma coisa diferente, pergunte para mim assim, olha, você é cristão? No final das contas, essa conversa vai rendendo, e essa conversa vai rendendo, e aí você vê uma segunda vez, vê uma terceira vez, e a pessoa por fim vira assim, aqui você é pastor, né? Porque é muito melhor quando alguém vira e pergunta, e fala assim, olha, você é pastor, né? Com uma admiração. E dizer assim, eu descobri que você é pastor.
E aí lá no condomínio, não tem jeito, lá na roça é pastor e pronto. Aí eu já descobri que eu sou administrador do grupo, lá no nosso lá em cima eu sou o síndico, né? Não, era o outro, mas agora já estão vindo atrás de mim. É muito mais gostoso quando as pessoas vão até você e elas te definem. E elas dizem, você é cristão, né? Olha, eu descobri que você é pastor. Aí eu tive um problema, irmãos, com um vizinho dos fundos lá, 2 anos atrás, 1 ano e um pouco atrás. E eu estava bravo com aquele negócio, Só que eu não falei nada com ele, deixei ele para lá. Aí quando foi um tempo, eu falei assim, Senhor, eu preciso ganhar esse homem para Jesus, eu não posso falar nada com esse homem, eu preciso parar com esse negócio. Aí quando foi em janeiro do ano passado, o rio subiu, a ponte quebrou, aquele negócio todo. Aí ele mexendo com as abelhas lá, que ele não podia mexer. Aí um dia ele foi buscar as abelhas, estava chovendo, eu falei assim, ô fulano, você tá bom? Bom. Você quer ajuda? Ele, não, as abelhas são bravas. Eu falei, agora é brava, né, miserável? Que antes ele ia colocar a abelha, ela falou que não era não. Agora as abelhas são bravas. Ofereci ajuda, beleza, tal. Aí foi passando. Aí um tempo desse atrás deu um problema no relógio, ele foi lá e nos ajudou e tal. Quando foi, há 2 semanas atrás, a gente foi no aniversário da Lavínia, aí encontrei com ele lá no lugar. Ele e a esposa. Ô, pastor! Então eu falei, você tá bom? Eu cumprimentei. Ele falou assim, pastor, estou terminando o galpão lá, e o senhor podia ir lá orar? Vai, tá bom aí, nós vamos. Eu estou doido para terminar o galpão, que eu quero ir lá orar. Ué. Porque o problema que aquele homem me deu, ou me dá, ou está teoricamente me dando, pode ser a oportunidade que eu tenho de falar do amor de Jesus para ele. Pode ser a oportunidade daquele homem saber quem é Jesus. As oportunidades não podem ser perdidas. Nós não podemos perder a oportunidade. O que você tem feito? Não sei se vocês se lembram, mas há um tempo atrás veio uma professora da Helena na igreja. Aí eu falei assim, gente, visitante da Helena. A Helena perturbou com a mulher, até que a mulher vinha na igreja. A Helena tem 5 anos. Agora, gente, e se fosse o dia que ela veio, que ela ia ouvir a palavra, e a palavra ia chegar no coração dela e transformar a vida dela? Nós precisamos disso. Então o apóstolo Pedro, daqui, pregando o evangelho, alguns questionam ele, você está sentando com o ímpio, ele faz uma defesa, as pessoas, não é verdade, então o evangelho precisa chegar para esse povo mesmo. E aí esse povo começa a ser perseguido, e agora eles começam a falar desse Jesus. O mais interessante da carta, da epístola de Atos, do livro de Atos, é que ele conta uma história de pessoas que se dispuseram a falar. Ele conta a história de pessoas que se dispuseram a contar uma outra história. A história de Jesus. E o que você tem contado? O que você tem falado? As pessoas estão lá na Barra do Saí, elas vão se perder. Elas vão fazer o que tiver que fazer. Quando elas voltarem, o que nós vamos falar para elas? Porque eu estive num congresso na minha igreja. É isso que você vai falar para ela? Não, porque eu não vou na Barra do Saí. Eu sou crente. É isso que você vai falar? Nós precisamos levar a palavra do Senhor para ela. Nós precisamos falar de Jesus para elas. Nós precisamos manifestar para elas que existe alguém, existe um Deus, existe um Senhor, que é muito maior do que tudo e maior do que todos. E nós precisamos estar com isso nos lábios. Nós precisamos estar com isso vivo no nosso coração. Então esse evangelho ele foi sendo falado, pregado, anunciado. E aí quando nós olhamos para a vida de Paulo, o que mais me chama a atenção em Paulo, que Paulo tinha um objetivo. Quando você vai ler o livro de Atos, você vai perceber que Paulo ele está indo numa direção. Paulo quer chegar em Roma. O livro termina com Paulo em Roma.
pregando para os grandes, pregando para César, ele está lá pregando para aqueles que eram os governantes, os principais, era o objetivo dele, e na sua trajetória, na sua caminhada, nas suas viagens, ele vai, ele volta, ele planta uma igreja aqui, ele planta uma igreja ali, ele pega um e põe alguém lá para poder cuidar daquela igreja, e ele sai, ele vai para outra igreja, põe alguém para cuidar naquela igreja, e ele vai andando, e ele vai andando, e ele faz então sua última viagem, preso. Não é considerado uma viagem, mas eu gosto de considerar. É a última. É a última viagem que ele faz, ele é preso e é levado para Roma. E Paulo tinha um objetivo lá, e o objetivo dele era falar do Evangelho. Se você observar o último capítulo de Atos, Paulo está diante das maiores autoridades. E ele está falando de Jesus. Mas qual que era a sentença de Paulo? Qual que era a sentença? Morte. Ele estava pronto para morrer. Quando ele vai escrever a Timóteo, ele diz: ô Timóteo, vem rapidinho aqui, meu filho, que minha sentença já foi dada. Eles vão cortar minha cabeça. Então vem logo. Vem aqui que eu tenho umas orientaçõezinhas para dar para você. Vem cá. Quero passar mais um tempinho com você antes de eu ir embora. E Paulo, então, ele está com o seu objetivo concluído. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Nós estamos vivendo no tempo de Mateus 24, onde o Senhor Jesus disse que as pessoas iam casar e dar em casamento. Seriam como nos dias de Sodoma e Gomorra. As pessoas estariam preocupadas com as suas coisas. Seriam como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas não estavam preocupadas se o mundo ia acabar. Mas você sabe qual que é o pior? É que nos dias de Noé, não tinha uma sentença para aquele povo: o mundo vai acabar. Mas para nós tem, Jesus vai voltar. Amém, gente? Jesus vai voltar. E o que você tem feito? Qual é o seu objetivo? O que você tem buscado? Paulo queria que o evangelho chegasse naquelas autoridades. Paulo alcançou o objetivo dele. E esse é um dos motivos, essa é uma das razões daquele povo ter sido chamado cristãos. Você quer ser chamado cristão? Sim? Prega a palavra. Prega a palavra. Fala de Jesus. Fala do amor de Deus. Prega a palavra. Anuncia o evangelho. A nossa boca não pode se calar. Este é o grande fator e o fator predominante, o principal fator da perseguição daquele povo. Por que aquele povo era perseguido? Por quê? Raciocina comigo. Quem que era o Deus dos romanos? Quem se lembra? Pode falar, gente. É César. César era o rei. E ele, como rei, ele era o Deus deles, ele era adorado. Mas aquele povo está dizendo assim: aqui tem um outro rei aí, esse rei é Jesus. E aquele povo ficava assim: mas como assim? Eles estão afrontando César. Aí Paulo vai lá diante de César falar assim: aqui o rei é Jesus. Não, você não, filho. Cabeça cortada. Esse é o principal motivo. Quando as pessoas estão dizendo assim: olha, pela primeira vez esse povo foi chamado cristão, é porque agora vinha uma série de fatores, de marcas, de lugares, de momentos em que o evangelho estava sendo pregado. A palavra estava sendo ministrada. Jesus Cristo estava sendo anunciado. Nós temos um grande desafio, que é anunciar Jesus Cristo. Agora, será que as pessoas que estão lá fora, elas são muito piores do que a gente, que elas não merecem que a gente fale para elas? Talvez a gente esteja como os religiosos. Não, que isso? Você vai sentar na mesa com fulano? Já pensou, Mingauzinho? Vai bater naquele papo? Hã? Deus não esquenta não, já pensou? Você pensa? A gente olha para aquele povo lá fora, vocês são jovens. E ultimamente, quando a gente começou o bate-papo ano passado, eu estava querendo saber o que essa juventude estava fazendo, Júnior.
porque eu não estava entendendo muito o que estava fazendo. Então, eu confesso que eu ainda não sei não, né? Século XXI, internet, rede social. Mas nós adultos também estamos bem perdidos também nesse negócio. A gente precisa olhar e perceber que nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos, como pregadores, anunciadores do Evangelho. Eu queria que nós fôssemos desafiados aqui, a que a nossa boca proferisse mais do Evangelho, e que partindo daí, as pessoas te reconhecessem e dissessem para você, aqui estão cristãos. Agora, cabe a nós. Nós estamos querendo fazer tanta coisa que esse povo faz. Então ou não estão, gente? Sim ou não, gente? Nós estamos querendo fazer tanta coisa que eles fazem. Nós estamos querendo desfrutar de tantas coisas que eles desfrutam. Nós temos tantos prazeres que os nossos olhos olham e falam assim, a gente está querendo esse negócio também. Aí a gente anuncia o quê? A gente fala o quê? A gente apresenta o quê? Porque a gente senta na mesa, aí a gente tem que apresentar Jesus. Aí primeiro nossa boca se cala. Aí depois o colega fala assim, rapaz, eu arrumei um negócio bom para ganhar dinheiro. Aí, ao invés de você continuar assim, não, rapaz, mas eu vou ter um negócio bom aqui para a nossa vida, para a nossa salvação, que é Jesus. Sabe o que acontece? O assunto de Jesus, se não começou, nem começa. Porque o assunto agora é, então como é que eu faço para ganhar esse dinheiro aí? E nós estamos mais preocupados em como nós vamos ganhar o dinheiro, do que em falar daquilo que mudou realmente a nossa vida e vai nos levar para um lugar onde o tesouro está guardado e a traça não corrói, o ladrão não escava e não rouba. Nós estamos com um grande problema. A gente senta na mesa com um amigo ímpio, que a gente chama de ímpio, né? Talvez aqui como fariseu. A gente senta na mesa com ele. E quem puxa o assunto? É ele. E ele leva o assunto para onde ele quer. Agora, sabe qual que é a diferença de quando você tem alguém que é reconhecido e é chamado cristão? Quando as pessoas sentam na mesa com você, elas querem ouvir de você alguma coisa. E elas começam a perguntar para você. Às vezes parece ser desgastante, mas não é não. Porque quando a gente senta com as pessoas querem saber. Ô pastor, estou passando por isso, por aquilo. Está acontecendo isso e aquilo outro. Está acontecendo assim, assado. A Adriana foi fazer a cirurgia. Aí a menina estava lá contando a experiência dela. A menina era do reteté, do fogo. Do fogo. Ô, gente, eu tirei o chapéu demais para aquela menina. Ela não sabia quem a gente era, ela não sabia que eu era um pastor, ela não sabia de nada. Eu sei que a menina chegou lá e ela começou, ela estava cantando um hino, não foi cantando uma música? Você lembra? Eu sei que a menina começou a falar com a gente, e ela falou e que porque Deus é bom, porque Deus mudou minha vida, porque Deus fez não sei o quê, porque tá. Eu falei, tá bom. Você é crente, né? Sou serva de Deus, sou da igreja fulana de tal. A menina estava, eu não sei o que estava naquela menina, se ela era o primeiro amor dela, o que ela estava, eu sei que a menina estava tão empolgada. Eu nem falei com ela que eu era pastor, porque eu estava tão, eu falei assim, essa menina está muito mais do que eu aqui, ué. Eu vou ficar quietinho. Eu saí de lá sem ela saber que a gente era nem crente. Mas ela fez o papel dela. Ela anunciou o evangelho. Nós estamos com um problema, gente. Nós estamos precisando ser chamados cristãos. Nós estamos no meio de uma cultura que o assunto é coach, que o assunto é como eu posso ganhar dinheiro, o assunto é como eu posso melhorar a minha autoestima, o assunto é como eu posso ser mais popular. É o assunto da roda. Vocês sabem que eu gosto de bater nas bebidas, né? Eu amo bater na bebida. Que é um trem que os crentes são tão sem vergonha com tal da bebida, que eu amo bater nela. Porque ela é um ponto que tem atraído as pessoas ao pecado. Porque você senta na mesa com alguém que não é cristão. Aí aquele não cristão, ele vai tomar um
um vinhozinho. Aí você faz o quê? O que você faz? Toma uma com ele? Hã? Ô, gente, o povo está tomando. O povo está tomando. E não só está tomando, como está postando na rede social que está tomando. Nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema grave. Vocês entendem? Nós estamos com um grande problema. Por que essas pessoas nos chamariam de cristãos? Qual a motivação, qual a razão? Por que eles nos chamariam de cristãos? Se nós estamos fazendo as mesmas coisas que eles, e na hora que você toma o primeiro golinho, aí o seu assunto vai longe. Porque aí você vai na onda dele. Dificilmente você vai sentar com alguém, vai tomar um gole de vinho, e vai começar a falar de Jesus, porque Jesus transformou minha vida, porque esse vinho aqui, ó, ele representa para mim o sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado, de toda maldade, de toda iniquidade. Pelo amor de Deus, me ajuda. Se um dia você for capaz de fazer um negócio desse, não sei não, vai ser muita unção. Vai ser muita unção. Mas vocês percebem? Nós precisamos ser chamados cristãos. E ser chamado cristão começa em você anunciar esse evangelho. Mas isso acontece quando? Tem algumas palavras nesse texto que eu queria apresentar aqui. Eu não vou demorar. Mas, por exemplo, verso 21 diz o quê? Lê comigo aí a primeira frase que está aí. A mão... O que estava sobre eles? A mão do Senhor. Se tem um negócio que tem me preocupado, é se a mão do Senhor está comigo. Eu não quero ir aonde o Senhor não está. Eu não quero fazer o que o Senhor não quer que eu faça. Eu preciso saber o que o Senhor quer. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, de outra denominação. E eu perguntei para ele assim, você já amou essa cidade, meu filho? Você já está amando essa cidade? Aí ele falou assim, estou precisando, né? Eu falei, você está. Sabe qual que é o maior problema? É que você ainda não amou esse lugar. Você não está amando as pessoas aqui, a ponto de levar esse evangelho para eles com o fervor e com o vigor que eles precisam ouvir. Agora, se você está num lugar, você precisa estar num lugar que o Senhor te colocou, que a mão do Senhor esteja com você. Você precisa ir a lugares onde que a mão do Senhor vai com você. Agora você precisa pensar, a mão do Senhor está indo aonde você está indo? Está te conduzindo? Está te levando aos lugares certos? A mão do Senhor era com aquele povo. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Se você prega o evangelho e a mão do Senhor está sobre você, o que vai acontecer? O resultado é inevitável, as pessoas vão crer no Senhor Jesus. Porque a obra é dele. O poder é dele. Mas a gente é um instrumento e ele usa a gente. E ele quer usar você. Nós precisamos estar debaixo da mão do Senhor. A sombra do Onipotente, aonde nós descansamos. Nós estamos precisando estar debaixo da mão do Senhor. Para que esse evangelho então seja pregado. Mas tem uma outra palavra aqui também que me vem à mente aqui. Lá no verso 23. O texto diz assim, tendo eles chegado, o que eles viram? A graça de Deus. Pela graça sois salvos. Mediante a fé que não vem de nós, é um dom de Deus. É o dom gratuito, é a graça. A mão de Deus estava com eles, por meio da graça. Isso não é algo que nós conquistamos, não é pelo nosso braço, não é pelo que você diz que vai fazer ou não. Porque Pedro era um bom judeu. Pedro era um cara legal. Pedro talvez estava ali cumprindo direitinho todos os propósitos, porque Pedro foi chamado para a circuncisão. Ele foi chamado para pregar para os judeus.
E de alguma maneira, a gente percebe que ao pregar para os judeus, Pedro tinha que ter uma boa conduta como judeu, porque ele precisava dar testemunho para aquele povo, para que o evangelho chegasse até aquele povo. Mas agora o evangelho chega aos gentios. Agora o evangelho chega para pessoas que não tinham perspectiva nenhuma. E o que restava para aquele povo, além da graça? É graça. A mão do Senhor precisa estar conosco para que esse evangelho seja pregado. Mas nós precisamos da graça, a graça salvadora, aquela que o Senhor é que aplica, não é de graça, é pela graça. A graça é o ato de Jesus por nós, perdoando os nossos pecados, nos salvando, nos livrando de toda a iniquidade. É isso que estava acontecendo no meio desse povo. É isso que estava acontecendo com esses homens. No verso 24 diz assim, olha, porque eram homem bom e cheio do quê? Do Espírito Santo e de quê? E de fé. E o complemento é, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando você tem homens cheios da graça, com a mão do Senhor, cheio do Espírito Santo e de fé, qual que é o resultado? Pessoas vão se reunir ao Senhor. Aí eu preciso fazer uma pergunta para você aqui, qual foi a última pessoa que você conduziu a Cristo? Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Lembre-se aí, puxa na sua memória. Qual foi a última pessoa que você se assentou com ela e disse para ela assim, olha, eu conheci um negócio que é muito bom. Me libertou, transformou minha vida. E você, debaixo da mão do Senhor, sendo guiado pelo Senhor, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, movido pela fé, pôde ver aquela pessoa chegando ao Senhor. Qual foi a última vez? Nós temos um grande desafio. Eu estou aqui só para fazer uma abertura. Palavra mesmo não vou ouvir amanhã. Mas eu já quero puxar você aqui já para você entender. Que se nós vamos contra a cultura, nós precisamos ser chamados daquilo que realmente nos define. Não tem outro jeito. Se nós vamos contra a cultura, nós temos que ser diferente. E para você ser diferente, você precisa ter palavra de Deus na boca. A mão do Senhor precisa estar com você. Você precisa da graça salvadora. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. E a fé. Uma fé viva, vibrante. Sabe, é muito triste quando a gente tem que pedir para o povo vir para frente. O Júnior falou assim, posso chamar o povo? Pode. Eu falei assim, o povo é meio tímido. Eu assim, vou te desafiar, hein? Eu perdi porque vocês arrebentaram. Eu vou pagar o churrasco, eu perdi. Porque vocês vieram em peso. Mas sabe, é disso que nós precisamos, desse fervor. E esse fervor, ele tem que ser natural. É um fervor que vem na nossa vida, na nossa alma, por causa de um evangelho vivo, verdadeiro. Nós estamos indo contra a cultura. E nós não fazemos as mesmas coisas que eles. Nós não precisamos de um trio elétrico gospel. Nós não precisamos. Existem algumas agências que fazem um trabalho no carnaval. Sim, lá em Ouro Preto, já falei aqui para vocês. Tem um trabalho excelente, participei muito tempo. Mas lá é um lugar onde eles mostram de fato que Jesus é Jesus e que transforma a vida e que salva a vida. Eles não estão preocupados em botar um trio e sair pulando e dançando e cantando atrás do trio. Eles estão preocupados em que o evangelho chegue ao coração das pessoas e vidas sejam salvas. Nós temos um grande desafio. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você tem que saber disso. Nós estamos inseridos numa cultura, mas essa cultura não nos pertence. Nós somos cidadãos de um lugar. E as pessoas precisam olhar para nós e identificar que nós somos cidadãos desse lugar.
Quando eu conheci aquele menino ali, ó, levanta aí. É, você mesmo, Azaf. Olha que menino bonito, gente. Não, fica em pé, vocês podem te ver, ué. Eu sei que você é tímido. Olha que menino bonito. Esse menino parece brasileiro, gente? Me parece. Ah, sua cara. Você até parece. Pode sentar, Azaf. Obrigado. Você olha para ele, ele tem uma fisionomia diferente, ele tem uma fisionomia, né? Não parece que ele é estrangeiro? Ele não parece que é estrangeiro? As pessoas precisam olhar para a gente assim. Eles precisam olhar para a gente e falar assim, esse povo não é daqui não. Esse povo não é daqui não. Mas para a gente chegar nesse ponto, gente, a palavra tem que estar no nosso lábio, na nossa boca. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Uma fé viva, com a mão do Senhor conosco, nos guiando. Você está sendo guiado por quem? Mais uma vez eu te pergunto, as pessoas olham para você e vê o quê? As coisas não vão melhorar. Desculpa te falar, te informar. Não vai melhorar. Daqui para frente é só para trás. Tem jeito não. Mas tem um povo esperando as coisas melhorar. E não vai não. Esse povo estava vivendo debaixo de perseguição. E nós ainda temos uma graça e uma dádiva tão grande, que nós não sofremos como esse povo sofreu. Mas eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas quando a gente fala de perseguição, a gente só vai ser perseguido o dia que a gente incomodar alguém. Se a gente não começar a incomodar ninguém. Aí o Júnior estava falando que o pessoal estava, seu pastor, não fala isso não prega isso não, está na televisão, está na internet, né, Júnior? Tem problema não, deixa lá. Se a gente não incomodar ninguém, nós vamos ser perseguidos que dia? Alguém vai perseguir quem não incomoda. Nós estamos com um grande problema. As pessoas, elas estão olhando para a gente e chamando a gente de quê? Quando elas olham para nós, elas pensam que nós somos o quê? Porque até poucos anos atrás, a gente era o povo da Bíblia. Eles tinham uma figura para nós. Os crentes que não podem nada, não pode isso, não pode aquilo, blá, blá, blá. Ô, gente, ninguém está falando mal dos crentes mais, não. Sabe por que ninguém está falando mal dos crentes? Porque agora crente pode tudo. Crente pode beber, crente pode fumar, pode namorar de qualquer jeito, pode transar, pode ir para festa, os casamentos é tudo cheio de bebida, o pau quebra, eu faço tatuagem a rodo, o negócio fica louco, e boa, se tiver um bagulhozinho gospel, nós fuma também, e está tudo liberado. Nós não temos mais uma visão, eu estou falando, gente, daquilo que o povo antes falava, e hoje não fala mais. Eu queria muito que o povo na rua virasse e falasse assim, vocês são crentes, vocês são aquele povo lá que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós não ouvimos isso mais. Quem nós somos, gente? Quem é você? Será que nós estamos sendo dignos de carregar esse nome cristão? Será que nós estamos fazendo jus a esse título? Porque agora cristão é qualquer um que crê em alguma coisa de crente, de Deus, aí é cristão. O cara, ele crê em Deus e crê no capeta, ele é cristão. O cara é um pornográfico da vida, mas ele é chamado cristão. Por quê? Porque ele vai para a rede social e ele fala um texto bíblico. E aí eles chamam ele de crente. E fala que ele é cristão. Eu estou doido para ver, doidinho, a hora que o povo vai falar assim, lá vem os crentes. Por quê? Porque a gente está incomodando. E a hora que a gente incomodar, o Espírito Santo vem. Se a mão do Senhor estiver conosco, a palavra estiver no nosso lado, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de fé,
as pessoas vão crer em Jesus Cristo, serão transformadas. Quem você é? Faça uma oração aí agora, feche seus olhos. O que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito? Hoje é só o primeiro dia, nós estamos só aquecendo. Nós somos homens naturalmente carnais. Mas nós temos uma diferença muito grande quando nós verdadeiramente somos chamados cristãos. É porque aquele que foi chamado cristão foi aquele que já foi alcançado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E se esse sangue já foi derramado sobre a sua vida e você entende isso, a sua vida precisa ser diferente. O prazer não pode ser o mesmo. O desejo não pode ser o mesmo. A vontade não pode ser a mesma. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: olha, lá vem o cristão. Lá vem o cristão. Porque ele é diferente. E quando você chegar, as pessoas não só vão dizer, lá vem o cristão, mas elas vão dizer assim: eu quero isso para mim. Eu quero que a minha vida seja igual à sua. Que você seja alguém que as pessoas olhem para você e queiram ter a vida como a sua. Que os seus desejos e prazeres estejam no Senhor, na sua palavra. Uma fé viva e inabalável, irmão. Que o seu coração, de fato, se entregue a esta graça. Eu não sei o que você quer pedir ao Senhor nesse momento, mas pede a Ele. Fala: Senhor, eu quero algo mais, algo melhor. Eu quero me apresentar de outra maneira. Quando as pessoas me virem, eu preciso ser visto como alguém que é cheio do seu Espírito. E que eles possam dizer: estes são cristãos. Cristãos de verdade. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Você pode se colocar de pé? necessita mais de ti. Cante essa canção como uma oração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo
Senhor, minha oração é que cada um que o Senhor trouxe para esse congresso possa estar disposto a viver e vivenciar uma mudança radical. Desde o mais novo, desde o mais jovem, tanto na idade quanto na fé, até aqueles mais experientes e mais maduros na fé, que nós possamos viver coisas extraordinárias, que nós possamos ser desafiados a talvez viver algo diferente do que nos acostumamos até aqui. Que o desafio seja para nós, Deus, ir contra aquilo que talvez a nossa própria religiosidade pregou. Talvez o lençol esteja baixando sobre nós aqui hoje, dizendo para a gente assim: come, filho. E talvez a gente está olhando e falando: mas é impuro, Senhor, não como. Porque nossa religiosidade tem nos escondido atrás deste alimento que nós dizemos que é impuro. Mas a minha vontade, o meu desejo, o meu pedido ao Senhor é que o Senhor nos faça despir da religiosidade, da placa da igreja, dos rituais que nós mesmos criamos, e possamos ser verdadeiros evangelistas. Que a nossa conduta diária possa, de maneira verdadeira, progressiva, ir contra aquilo que os nossos amigos lá fora estão vivendo. Que haja de fato uma não conformidade da nossa parte. Nós não precisamos, Deus. Nós não precisamos do que esse mundo tem para oferecer. Nós não precisamos das conversas desse mundo. Nós não precisamos das coisas desse mundo. Nós não podemos amar esse mundo, nem as coisas que há nesse mundo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no nosso coração precisa ser mudado, para que nós possamos ser chamados verdadeiramente cristãos. Nós precisamos ir de contrário, na contramão, para que a gente receba uma identidade que não é aquilo que nós apenas dizemos que somos, mas aquilo que nós verdadeiramente somos. Que esse congresso, o Senhor transforme as nossas vidas, nos leve além, nos leve mais longe, em nome de Jesus, amém.